a indústria tem oportunidade. A indústria é maravilhosa. Precisa acreditar nela, ter consistência que vai acontecer. A gente tem que tentar trazer a indústria de volta pro centro do desejo da sociedade. É isso, gente. Estamos começando mais um Papo de Indústria. Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Né, Wanderson? Mais um episódio aí no forno. Isso aí. Obrigado pela presença de vocês aí acompanhando nosso podcast. Hoje temos 2 convidados aqui com uma grande trajetória aí na indústria, né? Para inspirar hoje, né? Para inspirar. Hoje a gente está trazendo histórias reais, né? Não é só teoria, né? Então, é isso aí. Seja bem-vindo, Michel, Eduardo. Michel, que é coordenador, e o Eduardo, que é gerente industrial da Soprano. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Uma grande indústria. Tem muita história aqui na nossa região, então é um prazer receber vocês aqui no Papo de Indústria. Sejam bem-vindos. Muito legal. Obrigado, e a gente fica lisonjeado pelo convite. Acho que é muito importante a gente dividir aí a nossa trajetória e também mostrar a importância que a indústria tem dentro da economia, dentro da nossa cultura, dentro do nosso país. Acho que nós vamos ter aí bons insights aí, bons papos para a gente poder estar conversando. Eu com o Michel aqui nos preparamos e agora com o cafezinho que vocês deixaram aqui, nós estamos mais animados ainda. Vamos lá. É isso aí, ótimo. Agradeço também o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Creio que contar uma história, trazer um pouquinho, se a gente conseguir convencer uma alma a ter aquela vontade na indústria de novo, aquele sonho industrial, já vou ficar feliz. Sabe que a gente, previamente, né, pessoal, a gente conversou em outras ocasiões que todos nós aqui somos entusiastas da indústria. Nós acreditamos muito no segmento industrial. Até porque quero que vocês também falem um pouco, né, sobre a trajetória de vocês dentro da indústria. Mas nós vivemos isso diariamente. Por isso, quando o Wanderson falou realmente que não é só história da teoria, porque todos nós aqui temos muita similaridade, vamos dizer assim, dentro desse contexto. Então, para a gente começar, a gente queria que vocês contassem a trajetória de vocês. Como é que começou a história de vocês dentro da indústria? Quais são as funções, né, que vocês já desempenharam e desempenham hoje dentro da Soprano, enfim, dentro das funções de vocês hoje do dia a dia? Então tá. Eu vou começar porque eu sou mais velho, tá? Hierarquicamente eu vou não parece, mas eu sou mais velho. Bom, eu vou tentar fazer um resumo aqui, porque a história é longa, né? Tenho 47 anos de idade, e dos 47 são 33 dentro desse ambiente industrial, vivendo nesse ambiente industrial. Mas eu já venho de uma família de industriais, né? O meu pai, ele teve uma carreira dentro de uma indústria metalúrgica, foi ferramenteiro por muito tempo, então tinha uma influência da indústria dentro da minha casa, porque tinha uma mini oficina lá dentro de casa. Então, vira e mexe, ele estava buscando coisas ali para poder estar mexendo em casa. Não né? bastava trabalhar na empresa, tinha uma oficina em casa. Tinha que ter oficina em casa. Então, era muito comum. E aí eu fui meio naquele caminho, né? A minha família meio orientando, falou assim, ó, segue aí o caminho do seu pai, do seu avô, dos tios, né? Que esse é o caminho certo. Então, meu pai foi metalúrgico no ABC. Então, as influências... tanto positivas de bons empregos, né, bons salários, mas também aquelas não tão positivas assim, tipo, vamos fazer as greves e tal. Então eu também vivi aquilo lá muito intensamente. Sim. E aí eu comecei no Senai, com 14 anos, fiz lá meu curso de mecânica geral. Então fazia aquela parte de desde acordar cedo e dormir muito tarde, porque eu estudava no Senai de manhã, fazia um colégio técnico à noite, e aí nas férias ia para indústria fazer os estágios, né? Até que eu fui um momento, né, vou fazer breve aqui, porque a carreira é extensa, eu fui efetivado, né, dentro da produção, como um operador de máquinas. E ali eu comecei a sentir que era um momento de eu buscar também novas posições e como que eu poderia me preparar para aquilo, né? Então eu tive uma passagem ali como operador de máquina, inspetor de qualidade, mecânico de manutenção, até o momento que eu participei de um processo seletivo interno e participei de uma vaga como engenheiro de processo. Então eu estava fazendo uma faculdade e aí eu fui selecionado para essa vaga de engenheiro de processo. Mas antes que isso acontecesse, eu também fui muito ativista dentro da fábrica, né? Então teve um momento ali mais
que eu achei que eu tinha que ir para um lado ali de se candidatar para CIPA, de entrar para comissão de fábrica, né? E até que teve um momento que um chefe meu chegou para mim e falou assim, cara, você tem que escolher qual que é o segmento que você quer, qual que é o que você quer para sua vida, né? Você quer se tornar um político, na veia política? Vai na veia política, você tá aqui. Mas se você quer ser um executivo, alguém ali que quer agregar para a empresa, você tá não é esse o seu caminho, né? E aí foi a hora que eu acordei, né, e participei desse processo interno. Passei por diversas empresas. A minha primeira experiência foi numa empresa, fiquei 20 anos lá. Mas depois tive a oportunidade também de conhecer várias regiões no país. Então, trabalhei no Nordeste, trabalhei no Sudeste, agora estou trabalhando aqui no Sul. Tive oportunidades de ir para fora do país também, para buscar tecnologia, aprender tecnologia, treinar muitas pessoas. E hoje aqui na Soprano, né, um objetivo e um trabalho grande aqui, de uma responsabilidade grande, de liderar um grupo de pessoas na área industrial. A gente vai conversar bastante, acho que ainda sobre esse tema, né, do convencimento, de reter talentos, de motivar as pessoas a estar vindo para a indústria. Mas aí tem são plantas também. Nós temos 4 plantas aqui que eu sou responsável hoje no Brasil, 3 delas aqui no Sul, 2 em Farroupilha, uma em Caxias e uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então são culturas diferentes, processos diferentes, mas é um desafio e uma aprendizagem nova a cada dia, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vou deixar para o Michel falar um pouquinho agora. Vou usar os 30 segundos que me restaram. Não tem tempo, fica tranquilo. Bom, eu sou o Michel, tenho 36 anos. Eu venho de uma origem bem humilde também, bem difícil. Morei lá, eu e meu pai, até meus 20 anos, numa casinha de madeira, e ia seguindo um outro rumo na vida ali até os meus 16 anos, quando eu participei de um projeto Formare. Era um projeto social que fazia o recrutamento de algumas pessoas de baixa renda para estudar dentro da MWM International, lá em Canoas. Né? Acho que ela não está mais lá. E nesse projeto eu consegui entender o que era uma indústria, e ver aquelas máquinas, e ver o processo de usinagem acontecendo, e era uma fabricação de motor lá, né, uma montagem de motores, então aquilo abriu os horizontes e eu meio que entendi onde eu queria me colocar. Mas ainda não tanto, né? Com 16, 17, 18 anos eu conheci esse mundo, mas a cabeça ainda era muito ruim. Então larguei a escola e achei que tinha que trabalhar, enfim. Fui fazendo um início muito torto, mas normal para as pessoas que estavam ao meu redor ali. Entrei numa indústria como auxiliar de almoxarifado, porque para operador de produção tinha que ter um ensino médio, eu ainda não tinha. E aí fui ser auxiliar de almoxarifado, contava pecinha de componente eletrônico, fazia recebimento, contava, e fiquei por ali um tempo, até que, pensei que realmente era aquilo, e a indústria sempre me atraiu, mas quando eu conheci a MWM foi o que mais me atraiu ainda. Vou seguir por aqui. Finalizei meu ensino médio de uma forma bem atravessada, assim, mas consegui finalizar. Consegui ir para produção para operar máquina injetora. Operar é muito forte, né? Eu rebarbava a peça, né? A peça caía e eu rebarbando peça. Aí, sim, comecei a buscar daí Senai, fazer um curso de preparação de máquina injetora. Deu um período de tempo, uma empresa era muito pequena, era 3 injetoras só, eu consegui uma oportunidade para virar um preparador. Então virei preparador de máquina, depois saí daquela empresa como preparador de máquina e fui para uma empresa maior, né, como preparador de máquina ainda, e no processo interno também passei para liderança. Era 2013. 2013 eu tinha ainda 22 anos, eu não tinha feito 23 anos ainda quando eu passei para gestão. Hoje eu tenho 77 quilos, eu tinha 53. Então imagina, eu tinha cara de 18, não tinha imposição física, né? Eu pesava 53 molhado, né? Então assim, foi muito difícil esse início, sabe? Eu lembro que e aí vai ter gente em casa que vai olhar e vai lembrar que eu nasci em 89 e eu liderava pessoas lá que trabalhavam naquele mesmo lugar desde 85, desde 87. Sim, você estava liderando pessoas desde antes que tu tinha nascido. Desde antes de eu nascer, a pessoa estava ali fazendo aquela atividade, né? E então foi muito difícil. Foi muito difícil. Não tinha, tem gente que tem uma imposição física, chega, opa, deve ser um chefe esse cara. Eu não tinha isso, né? Tinha que ser na conversa. E foi um desafio muito bacana nesse período, porque me desafiou já do início a ter que fazer acontecer. Então foi muito bacana.
Depois trabalhei em outras grandes empresas, atuei como supervisor de produção, coordenador. Vim para Soprano em 23, atuando como coordenador industrial da unidade elétrica ali de Caxias. E agora, desde maio, eu estou aí com a excelência operacional, que é engenharia de processo e ferramentaria das mesmas plantas ali que o Eduardo gerencia. Eu faço a gestão da área de engenharia e de ferramentaria. Então, depois, no meio dessa trajetória aí, comecei a cursar engenharia mecânica. Então, lá com 24 anos eu fui começar a fazer engenharia. E, bom, foi tudo muito difícil. Eu me formei lá com meus 30, 32, eu acho, 31. Então, foi uma trajetória... Não foi naquele modus bonitinho, né? Mas sabe, Michel, que isso é uma coisa interessante. Que às vezes a gente fica procurando receita, né? Receita receita do bolo, a receita ideal, né? Então, é difícil, e eu acho que o componente principal para você chegar num cargo de liderança, de gestão e tudo mais, é justamente visão. Essa visão macro das possibilidades. A gente vê hoje pessoas que chegaram em cargos de liderança, de gestão, fazendo uma carreira bonita, como bonita modo de dizer, que tu falou que carreira começou torto, né? Sim, vamos dizer torto, assim, né? né? Mas torto modo de falar, porque não existe certo e não existe errado, né? Mas não tem uma receita. Eu vejo que é muito mais hoje, ainda mais na situação, depois nós vamos aprofundar nisso, mas é muito mais da visão, da vontade, do querer, né? De uma você, questão de atitude também. da atitude, principalmente. Da atitude, principalmente. A gente vai observar um dos maiores empresários aqui da nossa região, o Raul Randon. Cara, ele olha o nível de tudo que ele construiu. E falando de escolaridade, a escolaridade dele era muito baixa comparado com... Não era PhD, né? Então, mas tinha atitude, tinha vontade, tinha visão. E eu acho que esse é um ponto muito, muito importante. Às vezes a gente acha que precisa ter sempre as condições ideais, favoráveis para construir uma coisa, e não é assim, né? Muitas vezes é a questão da atitude, né? O momento ideal, ele nunca chega. Não chega. Né? Ele não chega. Então, eu também acredito que a atitude é uma das principais virtudes. A gente comenta muito ali, e isso são aquelas 3 letrinhas que são faladas há muito tempo, que é o CHA, conhecimento, habilidade e atitude. A atitude é o mais importante, né? Que é o cara querer fazer, né? Então, começar, não esperar o momento ideal. A gente, no nosso dia a dia, quando a gente traça as ações, traça as expectativas, se nós ficarmos sentados na nossa cadeira, esperando que as coisas aconteçam naturalmente, elas não vão acontecer. Né? Sempre vai ter algum empecilho. Sempre vai ter. E aí eu acho que é a função principal do líder, que é ele cativar e motivar as pessoas a... Cara, tira do papel, né? Nós vivemos hoje nas indústrias e em qualquer negócio um mundo com muitas iniciativas, só que temos poucas acabativas, né? É isso aí. Então temos uma lista enorme de prioridade e a gente vira as costas, entra mais 2, 3 ações que são prioridades também e no final a gente não consegue concluir. Eu acho que a satisfação vem na conclusão, né? Quando você conclui alguma coisa, que é o que é satisfatório, né? Então, eu acho que essa é uma das nossas principais missões, principal missão como líder, que é motivar as pessoas a concluir aquilo que se iniciou e teve uma ideia e teve uma iniciativa, né? Não é, Michel? A gente fala bastante sobre isso, né? Falamos e concordo com essa parte que tu disseste, Everton, de que a gente não tem uma receita, porque às vezes as pessoas gostam muito de seguir assim, os 10 passos pro sucesso, né? O livro que mais vende é os 10 passos para se tornar rico. Mas quais os 10 passos, né? Da onde tu vai sair? Para onde tu quer ir? Então, olhar para si mesmo com um olhar vitimista e dizer, mas é que eu já tenho 30 anos e não estudei, agora não vou fazer mais nada. Isso não leva a lugar nenhum. Então, eu em determinado momento que eu comecei bem tarde, eu também pensei, cara, não vou poder olhar pra trás e dizer, mas se eu tivesse começado lá, cara, passou, pra frente, o que eu vou fazer? E a gente fala muito na indústria e serve pra vida pessoal também, que às vezes o bom é inimigo do ótimo. A gente quer esperar lá as melhores. Não, vou ter quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Nunca teremos tempo e nunca teremos dinheiro pra fazer algo. Então tem que ir lá e fazer, e isso com consistência, né? Porque senão cai naquela, né? Um monte de iniciativa. Iniciei um curso de engenharia, iniciei um curso de administração, iniciei academia, iniciei a nutricionista e o que ficou, né?
fiquei com os boletos. Então, assim, seguir, né, ter consistência também. Uma atitude de início e depois uma consistência para concluir, ela é determinante, eu acho. E eu achei interessante porque o Eduardo tem uma trajetória um pouco mais tradicional, digamos assim, né? É uma história que muitos têm, inclusive eu, né? Começa no Senai lá cedo, né? Tem na história da família os exemplos e tal. Só que também tem o caso do Michel, que é também um exemplo clássico, né? De tu passar na frente de pessoas que muitas vezes tiveram, talvez, a oportunidade de estudar, tiveram uma história familiar também já tradicional e por talvez não terem essa atitude, foram passadas para trás, como se diz, né? Uhum. Então, porque as oportunidades, elas surgem para todos, ou para a maioria, né? Mas quem aproveita essas oportunidades são poucos, né? Uhum. E isso deve ser no dia a dia de vocês também, né? Sim. Nas equipes de vocês também, com certeza. Hoje o que mais tem é oportunidades, né, gente? Até se a gente puder... se nós ficar aqui falando sobre oportunidades que tem, não só dentro da Soprano, das nossas empresas, nesse âmbito gigantesco, né, industrial, e não só industrial, de todos os setores, o que mais tem são oportunidades. Né? Sabe que... eu tenho comigo, a indústria, ela é fascinante, né? Eu acho que dos negócios que temos, que a gente tem, é o segmento que consegue transformar pó em produto, né? Então, nas diversas experiências que eu já tive, e agora, inclusive, na Soprano, se você olha os produtos da Soprano, vamos falar especificamente assim, de uma fechadura. Como começa uma fechadura dentro do nosso processo? É chapa, lingote, e no fim sai um produto pronto, né? Só que essa agregação de valor vai desde as pessoas quererem fazer, né? Investimentos em máquinas, investimentos em prédio, investimentos em conhecimento. Então, ela tem uma agregação de valor enorme, né? Que isso durante muito tempo foi muito valorizado, porque a empresa, a indústria era o desejo de todos trabalhar na indústria, né? Então, acho que hoje o nosso grande desafio é manter esse desejo e fazer com que as pessoas voltem a ter desejo de ficar dentro de uma indústria, né? Então, uma coisa é certa, nós não temos como viver sem produtos industrializados, né? Basta olhar aqui o nosso redor. Tudo que nós temos aqui passou por um processo de industrialização. Né? Passou por um processo de industrialização. A questão é que, assim, quem quer trabalhar na indústria? Né? Então, quem defende a indústria? Todo mundo defende a indústria. Quem quer trabalhar na indústria? Então, esse eu acho que é o nosso maior desafio hoje, que cada dia que passa, a nossa concorrência, além das concorrências tradicionais com os nossos produtos e serviços, nós temos uma concorrência com a mão de obra, que nós precisamos, sim. A indústria ela tem essa capacidade de desenvolver mão de obra qualificada, né? Por mais que a gente a gente comenta, mas tem muita automação, mas quanto mais automação, mais qualificação eu preciso, porque é mais complexo você fazer o sistema rodar, né? Então nós temos dentro das nossas indústrias ali diferentes níveis de automação, logo diferentes necessidades ali e habilidades de pessoas para poder manter rodando o nosso processo produtivo, né? Então o Michel, dentro da área dele, ele tem aí uma investigação e uma missão grande de trazer eficiência, trazer produtividade, mas aí junto com o pessoal do RH, eu tenho que também trazer como que eu faço que tudo isso que nós vamos desenvolver se mantenha, né? Então, os processos eles têm que se conectar. Não tem como eu tratar assim só de uma área de produção sem falar do RH. Só falar do RH sem eu trazer a questão da segurança e do meio ambiente. Então hoje tem que estar tudo muito conectado, né? É um ecossistema, a indústria ela é um ecossistema que ela deixou apenas de falar assim, preciso produzir, mas eu tenho a forma de produzir, né? Eu não sempre costumo dizer que produzir a qualquer custo é produzir a um alto custo. Então é muito necessário a gente entender
o que tem nesse ecossistema, mas sem perder qual que é o objetivo. Nosso objetivo, no caso lá da Soprano, produzir fechaduras, produzir interruptores e tomadas, porém com qualidade, com segurança, com um ambiente ali que proporciona a gente ter as pessoas integradas e um lugar que é possível de você conviver. A gente sempre fala assim, não precisamos sair daqui amigos, mas nós temos que ter uma convivência, porque senão é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Quando a gente não está dormindo, estamos trabalhando, o que sobra é o que você está ali com a família, né? E justamente, tudo isso a gente faz para poder ficar o maior tempo possível com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, né? Eu queria botar um ingrediente ali, porque eu concordo com tudo isso, e a gente tem mais um fato, né? A gente tem uma geração chegando muito imediatista. E os cargos de entrada que a gente vai ter numa indústria, normalmente vão ser esses cargos com menos nível de automação, mais manual, passar a esteirinha, bota um negocinho. E aí, para segurar esses caras da indústria, sem ainda estar com um nível de automação, uma dinâmica de atuação, a natureza da operação em si, ser mais dinâmica, é muito complicado. Então, o cara que pode fazer um aplicativo ou pode fazer algo num outro ramo, com um horário mais flexível, mais arrumadinho, porque dentro de fábrica, calor, tá calor, né? Se tá frio, né? E então a dificuldade hoje de trazer novos desejos novamente à empresa. Alguém entrar na indústria hoje com 18 anos e, nossa, cara, eu quero fazer uma carreira aqui dentro. Eu vejo hoje isso com uma dificuldade enorme. Tudo que o Eduardo falou, mais ainda entrando a geração nova, direto nesses cargos de entrada, não tem como pegar o cara cru e largar, agora vamos operar essa automação de última geração aqui. O cara tem que entrar. E aí é difícil de reter. Nossa, aí o cara sai por qualquer coisa, Hoje a indústria não perde para a própria indústria. A gente pode perder para qualquer ramo da atividade econômica. E eu nem sei ainda dizer, olha, a gente pode estar perdendo gente para trabalhar com, sei lá, com Instagram. Então, hoje é muito difícil tu fazer. O Eduardo conta, eu vou deixar ele contar, que ele conta com mais riqueza de detalhes a história que ele conta do cara que pode ser o Uber e o cara que bate o cartão, né? Como é que a gente vai fazer esse cara querer ficar aqui ao invés de fazer? Como é que tu comenta ali? Eu falo que a gente. Vamos em números macros, né? Nós trabalhamos 8 horas por dia. Claro, um pouco mais, um pouco menos, mas para exemplificar aqui, 8 horas por dia. Mas o quanto que nós estamos disponíveis para o trabalho durante o dia? Porque eu acordo, eu tenho uma preparação na minha casa, e aí eu tenho um deslocamento até chegar ao meu trabalho. Vamos falar de um trabalho convencional, presencial, né? O cara que trabalha numa indústria, né? O cara que trabalha na indústria ou numa voltado à produção e trabalhar com home office, não tem sentido. Não tem sentido, né? Então ele tem um deslocamento da casa dele até a indústria. E depois de ele passar o dia inteiro lá, ele também tem um deslocamento da indústria até voltar na casa, né? Por mais que esse momento desse deslocamento ele não está recebendo, mas ele está à disposição do trabalho dele, né? Não necessariamente da empresa, mas ele está à disposição do trabalho dele. A gente, em média, esse deslocamento, aqui é uma cidade que é um pouco mais próxima, mas vai variar ali de 30 minutos a 1 hora como deslocamento, né? Então, no final do dia, das 8 horas que você realmente chegou ali, registrou o seu ponto, até o momento que você saiu, registrou o ponto que dá aquelas 8 horas, né, que você está recebendo, o deslocamento somado, isso passa a ser de uma 9 horas a 9 horas e meia, dependendo do lugar, dependendo do seu deslocamento. Quando o cara decide fazer o Uber, eu costumo dizer que é o seguinte, ele acorda, ele tem o mesmo ritual, só que no momento que ele decide começar a jornada dele, ele liga o aplicativo e senta no sofá. A hora que ele recebe uma chamada, ele sai. Então ele já sai de casa ganhando, né? E quando ele vai encerrar a atividade dele, ele coloca assim, voltar para casa. Então ele volta para casa também ganhando. Então mesmo que ele se disponha a ficar às 8 horas trabalhando, ele ainda ganha os deslocamentos também. Então a mesma quantidade que você está à disposição do seu trabalho, né? Quando você vai fazer um deslocamento, seja para a indústria, para o comércio, para onde for, no caso desses trabalhos novos agora, né? Dessas novas tecnologias, também te permite
você está um maior tempo com a mesma disponibilidade ganhando. Então esses são os nossos concorrentes, né? E aí, como o Michel comentou, do público mais imediatista, o público mais imediatista que eu percebo dessa nova geração, eles não estão preocupados com o amanhã. Então eles não se preocupam com... É um público jovem, então não está muito preocupado com a saúde. Ó, não tenho problema de saúde, não preciso de plano médico, eu não vou no hospital, não fico doente, né? Não está preocupado em amanhã em construir um patrimônio, olhar para a família. Opções diferentes, né? Exato, são, né? Nem carro, às vezes, não querem comprar. Hoje já não tem mais um carro, né? O meu desejo quando eu comecei a trabalhar era ter um carro com 18 anos, né? E esse pessoal hoje já não, né? Então são ambições diferentes. E esse eu acho que é um desafio, mais um dos desafios da gestão, que é se adaptar a esse público, né? Eu tenho 2 filhos hoje, eles têm 9 anos. Eu olhando ali o quanto eles são desesperados para conseguir fazer as coisas, eu falo assim, eu acho que eles não vão ter paciência de ficar 25 anos igual eu fiquei para se tornar ali para ter um cargo de liderança, né? Para ser um coordenador, para ser um gerente, né? E eu vejo muito isso. Tem muitas pessoas chegando hoje de faculdade que já querem se colocar na cadeira do CEO, né? Mas quando você coloca a pessoa em uma determinada frente de trabalho, não consegue sair de uma situação com um nível de complexidade um pouco menor, né? Na verdade, querem a remuneração do seu. É isso aí, exatamente. Mas se me reconhecer como CEO, daí eu vou fazer. Não, mas daí não adianta. Primeiro tu faz, né? Depois tu é reconhecido. Sabe, né? Que outro dia eu vi um vídeo onde a pessoa dizia assim, né, que o jogador de futebol, como exemplo, né, ele ganha pouco no começo. Normalmente um jogador de futebol ganha pouco, né? Mas ele não vai fazer o gol contra para ganhar mais. Isso né? aí. Então, da mesma forma, assim, tu vai começar em qualquer emprego, tu não vai ganhar um salário excepcional. Mas se tu não mostrar que tu é diferenciado e não for o goleador, tu nunca vai sair desse nível, né? Então, é preciso mostrar que veio para depois... Mas o grande problema é que... Aí é do nosso lado, né? Porque todos nós somos gestores, somos líderes. É que nós precisamos dessas pessoas, claro, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio para nós, de justamente o que nós falamos lá no início. Como é que a gente faz para mostrar para essas pessoas que precisa ter um passo a passo, que precisa seguir o processo natural das coisas, né? Dificilmente tu vai entrar hoje, amanhã tu vai ter uma promoção à liderança. Não é assim que funciona, a gente sabe que é isso. E quem prometer isso, com certeza tá mentindo. Não adianta. A carreira dentro da indústria, ela é construída de uma forma gradativa, vamos dizer assim. Então eu queria ouvir de vocês também, assim, o que dentro das situações diárias, né? E outra coisa que eu queria perguntar, aproveitando o gancho, que nós temos esse mix de pessoas jovens, mas nós temos também os veteranos. Então, que são outras dificuldades também, né? E principalmente de fazer essa gestão dessas gerações que se repelem, vamos dizer assim, né? Porque eu penso que essas gerações mais antigas, eles são muito bons de executar, né? Então, se você mandar eles fazer, eles vão fazer porque tem que fazer. Ao passo que essas gerações mais... Até nós estávamos falando outro dia com um amigo nosso, né? Ao passo que essa geração mais nova... Eles têm qualquer maneira de qualquer jeito que tu fale, parece que é ofensivo, né? Então nós temos duas diferenças grandes nessa questão da liderança. E para o líder isso é muito complicado. Eu acho que uma das principais características do líder é a adaptação, né? Adaptabilidade, né? Tem que ter esse jogo de cintura para falar com o cara mais sênior, com o cara júnior. Então eu queria entender dentro da rotina de vocês também como é que é essa dinâmica das gerações e principalmente como é que a gente vai fazer... Como inspirar esse pessoal. Os mais novos. Porque é um problema nosso, né? É um problema nosso. Sim. Como vocês mesmos falaram, hoje a gente não está concorrendo mais de assoprando com a Tramontina, assoprando com a Grendene, não. Hoje é exatamente isso. O cara tá concorrendo com o celular, né? E é isso. Instagram. E assim, eu vou até deixar o Michel começar, mas é importante que a minha geração vem de onde o nome das organizações, elas abriam crédito para você, né? Então você pegar aqui na nossa região, você falar que trabalha numa Randon, trabalha numa Tramontina, trabalha numa Soprano,
né? Trabalha numa Agrale, você abre crédito. Você pode estar com o nome, comprar na caderneta, né? Hoje, esse pessoal dessa geração nova, eles não têm mais eles não se prendem mais ao nome da organização, né? Justamente pelo fato de de querer estar mais flexível, de querer poder estar mais, ser mais imediatista, buscar... Os valores são um pouco diferentes do que a pessoa busca, né? Acho que hoje eles buscam mais viralizar um vídeo pra bombar naquele vídeo do que esperar toda uma trajetória, né? Mas esse encontro de geração eu acho que é bem interessante, porque a minha percepção é que essa geração que tá trabalhando ainda, ela é muito longeva. A gente tá ainda contratando pessoas, e eu vejo na minha trajetória de gestão, em 2013, quando eu comecei a contratar pessoas, eu contratava mais jovens, porque eu achava que, como eu era um jovem também, achava, nossa, eles são ambiciosos e querem crescer e nós vamos crescer juntos. No meio desse caminho eu fui mudando a minha visão em relação a isso, e a ponto de que em algumas determinadas atividades, quando eu trabalhava em esteio, ainda numa indústria em esteio, eu contratei muitas pessoas 50 a mais, porque, cara, chegou ali, vai fazer o que tem que fazer, é isso aqui, cara, nem lembro que o cara tá lá. O cara tá lá fazendo o que tu pediu pra ele fazer. Só que essa geração que é mais longeva, tá entrando a galera nova aí que abre um canal de ética se tu cobrar o resultado dela, né? O cara tá me cobrando. Minha única função aqui é fazer isso acontecer, cara. Então, eu acho que a gente veio de um modelo de gestão antigo muito rígido antigamente, lá na década de 60, 70, mas o cara podia lá dar um tapa na cara do funcionário que queria, não, desculpa por eu ter feito alguma coisa pro senhor, eu vou seguir aqui porque minha vida tá aqui. Os caras iam pra 35, 50 anos na mesma empresa. E a gente mudou, eu acho que quando a gente veio vindo, a gente passou um pouquinho do ponto, porque daí virou o canal de ética pra tudo. O gestor chegava ali na empresa, mais de uma experiência, então eu vejo que é um movimento que aconteceu. O cara ficava com medo de fazer uma reunião e cobrar resultado, porque, nossa, vou me botar no canal de ética. Cara, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a gente tá conseguindo voltar um pouquinho agora e dizer, cara, a cobrança de resultado tem que existir. Então, o gestor agora vai ter que saber que com o carinha jovem, o imediatista, tu vai ter que ir lá, dar lenha pra ele queimar, botar uma cenourinha na frente pra ele, eu vou correr, vou fazer. E já pro cara mais 50 a mais, ou sei lá, mais ou menos essa faixa, o cara diz, cara, vai lá, faz isso e volta. E ele ainda vai achar muito bom, né? Então eu disse, cara, só vai lá, faz o que tem que fazer aqui, e era isso. E o cara, pô, esse cara é bom. Pô, esse cara, eu respeito esse cara. Se tu levar o cara mais antigo, da geração mais antiga, dessa mesma forma, ele vai te achar sem gestão. Nossa, o cara não tem posição, o cara vem aqui e pede por favor pra mim fazer, e o outro tem que levar ele cheio de jogo de cintura. Hoje, eu acho que tem ainda muito na indústria diretores, gerentes, que são pessoas mais antigas, que ainda tem um modelo mais antigo. E eu, graças a Deus, hoje trabalho com o Eduardo. O Eduardo é um cara da nova geração, me espelho como você é um futuro gerente, mas não é a realidade de todos os lugares. Então, por vezes, a gente está fazendo uma gestão, tentando fazer uma gestão mais atual, só que em cima a gente está levando uma pressão da mais antiga. Então, tem muitas características. Olha, hoje o gestor de fábrica, um gestor de produção, acho que mais de produção, ele é um cara que tem que ter um jogo de cintura, assim, porque ele vai receber uma porrada, às vezes, de um cara de cima, a moda antiga, de cara que acha que a pressão vai te dar pressão, que daí ele vai tirar o teu melhor, e tu tem que absorver aquilo e ir lá e agora, bom, pra esse aqui é na boquinha, esse aqui eu vou passar um pouquinho, vai trabalhar, rapaz! E assim, tu vai indo. Cara, é um jogo de cintura, assim, que é difícil de explicar. Tu sente, mas é difícil de trazer ele pra fora aqui, né? Mais ou menos por aí. E talvez seja por isso que a geração mais nova também não almeja mais um cargo de liderança, né? Sabe que eu percebo que, assim, os processos em geral, eles não mudam da água pro vinho de um dia pro outro. Então eles vão derretendo, eles vão se degradando, né? E o momento que você percebe que isso acontece, que você precisa fazer uma reversão, isso também leva um tempo. Então, como o Michel comentou, a gente vem de lideranças, né, e modelos de gestão que foram que funcionaram. E funcionaram, porque as pessoas tinham menos conhecimento, menos acesso à informação. Então, cara, é assim que funciona, é assim que você tem que fazer. Eu não quero a sua opinião, você não é pago para pensar, você é pago para executar. Só que aí as gerações vão vindo, mas esse modelo de gestão vai tá ali. Então vai chegando um momento que você tem aquele gradiente acontecendo, que ele não é do dia para noite. Agora nós estamos num momento em que
A valorização do recurso humano, ele é muito alto, né? Porque, de uma certa forma, a gente tem máquinas para poder executar algumas atividades. Não todas, mas a gente tem tecnologia e tem máquinas para executar. Às vezes nós temos dinheiro para poder também investir, mas não tem gente capaz de falar onde investir e como fazer esse processo funcionar de uma forma mais eficiente. Mais uma vez, a indústria ela também tem que captar bons profissionais para poder falar como que eu posso produzir isso de uma forma mais eficiente, né? As coisas na indústria, a gente conversa muito sobre isso também, elas são mais lentas, né? Porque não é estralar os dedos que a gente vai conseguir mudar um processo. Então imagina se eu me proponho a fazer este produto aqui, né? Do momento em que eu desenvolver o produto, fazer o design desse produto, passar por um processo de aprovação, adquirir os equipamentos e ter a produção, numa indústria isso geralmente demora de 1 a 2 anos. 1 ano, praticamente, nem se é uma tecnologia nova não consegue. São 2 anos. Então é um segmento que ele tem que ser perene, a indústria ela tem que ser perene, mas tem que ter um pouco de paciência, porque as coisas também são mais demoradas para acontecer. Só que ao mesmo tempo, eu não posso me apegar só nas coisas demoradas, eu também tenho que ter processos mais rápidos, que é justamente para estimular as pessoas a falar assim, poxa, olha, deu certo, né? Eu fiz isso daqui, deu certo. Então, os pequenos ganhos nós não podemos ignorar. Acho que isso é uma das coisas que nós temos que no dia a dia ficar focado ali, poxa, vamos procurar os pequenos ganhos porque isso motiva, é o combustível para a gente buscar o ganhozão, né? As pequenas metas. As pequenas metas. Então é importante, aquela máxima do 1% a cada dia é necessário e é função do gestor, é função do líder motivar e falar assim, poxa, vamos buscar esse a mais. Só que é importante colocar isso também na cabeça da pessoa que está executando, que aquilo também é importante para ela, né? Porque se ela enxergar que só um lado ganha, né? Nesse nosso trabalho, só quem está ganhando é o lado da empresa. Se ele não perceber que ele também ganha com aquilo ali, é mais difícil de fazer as coisas acontecer. Então, acho que essa é a dificuldade ali do líder e como que ele faz isso tudo acontecer, tem bastante né? Sabe que isso é uma coisa interessante, né, que eu vejo principalmente nessa diferença de gerações, como tu mesmo falou, Eduardo, também falou, Michel. O executor, né? O cara que executa. E nós também fomos criados dessa forma. A gente não quer saber por que a gente faz esse produto, né? Usei outro exemplo outro dia, num outro episódio do copo, né? Do copo Stanley. O copo é para tomar água, né? Não interessa se vai fazer o copo, tu produz um copo, é para tomar água, para tomar qualquer uma bebida, enfim, né? Mas hoje o que eu vejo nessa geração, isso falando das gerações mais antigas, né? A geração nova, ela quer saber por que se constrói esse copo. Por que esse copo é feito dessa forma? Por que um copo Stanley? E eu acho que talvez esse é o grande desafio para a liderança, é entender que talvez essas pessoas, elas, como tu mesmo falou, elas têm ambições, elas têm anseios diferentes, elas têm visões diferentes da coisa, né? Cara, o que eu tô fazendo aqui que vai, daqui a pouco, ter um impacto lá na vida do fulano, do Beltrano, do Ciclano? Não é simplesmente a construção do produto. É o propósito. O propósito, exatamente. Essa é a palavra. Então, aquela coisa, poxa, hoje nós fizemos lá a ferramenta para usinagem. A ferramenta para usinagem, ela vai fazer o cilindro, o eixo, que talvez vai numa ambulância, que vai salvar a vida de uma pessoa. Eu sei que parece uma viagem, né? Sim, isso, né? Mas o que eu vejo nessa nova geração, cara, é justamente isso. Pô, eu tô fazendo uma coisa, mas, cara, qual é o sentido de fazer isso aqui, né? Não todos, né? Mas alguns ainda... alguns são alienados, realmente, né? Mas tem alguns que realmente... Cara, por que, cara, eu tô levantando 6 horas da manhã, me deslocando? Qual é o sentido disso, né? E pra gente que foi criado à base mais da pancada mesmo, é difícil ter essa adaptabilidade de mostrar, cara, não, mas nós estamos fazendo isso por esse motivo, para chegar... É difícil, não é? Convencimento. Esse convencimento, e principalmente assim, Michel, que eu vejo as pessoas hoje em dia,
os mais jovens, elas querem sentir pertencentes àquilo, né? Elas querem sentir que elas estão tendo alguma importância, aquilo que você fala, pode ser até que no subconsciente, eu quero já ter um cargo de liderança, mas talvez seja pela questão de pertencer à unidade mesmo, né? Não sei se vocês pensam dessa forma. Eu acho que a geração mais nova, ela pode ser muito boa se ela conseguir entender o propósito, né? Ela faz talvez um trabalho de excelência se ela comprar a ideia. Se ela não comprar a ideia, esquece, né? Não sei se é essa a visão que você... Isso no olhar mais macro, mas se for no micro, é mais ou menos o seguinte. Eu vou pegar um cara da geração mais antiga e vou dizer, cara, vai lá atrás, por favor, recolhe toda aquela cortina lá pra mim, por favor. E você aí o cara vai fazer. E o cara da nova geração que tá chegando agora no mercado vai dizer, cara, preciso que tu me ajude. O cara, cara, por favor, cara, me ajuda. Tô atrás, tira pra mim lá. E o cara vai, eu fui lá e eu ajudei o cara. Então, no micro do dia a dia, tem muito isso. A gente, abordagem. Essa geração precisa de um tratamento diferente. E a outra também precisa de um tratamento diferente. Porque se eu chegar no cara mais antigo e dizer, cara, por favor, tu é meu chefe, cara. Tu manda que eu faço. É isso aí. E aí tu já fica meio que sem moral, cara. Tu fica dizendo, contigo, tira lá pra mim. E aí o cara vai lá tirar. Então tem esses detalhes no microgerenciamento ali que são diferentes, bem diferentes, né? E casa com esse olhar mais macro, assim, de pertencimento, sim, com certeza. Por isso que é um desafio, cara. É um desafio grande. É um desafio grande. Fora todas as questões de resultado, né? Que a gente já falou aqui também. Antes da gente continuar, vamos só agradecer os nossos patrocinadores aí. Falar de resultados. Falar de resultado também, é isso aí. Falar dos nossos patrocinadores que ajudam aí a promover o nosso programa, nossos parceiros aí. Então, sempre junto conosco aí. Grupo Altec, né? A gente já falou bastante deles, já tivemos bastante vezes lá também, acompanhando, fazendo uma cobertura de uma feira com eles. Então, é uma empresa que tem 23 anos aí, trazendo soluções em máquinas operatrizes, uma referência no mercado aí. É o parceiro ideal de negócios, tem soluções para todo... É um ecossistema completo, falando de máquinas operatrizes. É isso aí, principalmente em questão de melhoria de processos, né? Ganho de produtividade. Ganho de produtividade, então, além de máquinas, tem todo um ecossistema envolvido aí nessa cadeia do Grupo Altec. Então fica o nosso convite aí para o pessoal conhecer as soluções da Altec, entre em contato com o pessoal. Tem uma veia comercial muito interessante e não perdem negócio, então entre em contato. E também a Stools, né? A Stools Ferramentas, que é distribuidor, então, da Tungaló e da NTK. Então, aqui na região da Serra Gaúcha. Então, também temos a nossa fábrica. A gente sempre fala temos porque nós somos partes envolvidas. Né? Temos fabricação de ferramentas também, voltada, então, para melhoria de processo, melhora de performance. Então, ganho de produtividade. Então, também nós temos essa veia da melhoria e também de rentabilidade, que é isso que, no final do dia, também importa. Então, também fica o nosso convite para conhecer as soluções da Stools. Legal. Além eu queria fazer a gente falou de gerações, né? Mas nós temos um outro componente, que são as pessoas que, além das gerações, ainda vêm de um lugar de fora do Brasil. Então, nós temos um choque cultural, fora as gerações, né? As questões da idade, mas também nós temos a questão cultural. Como é que vocês têm administrado? Eu sei que vocês têm, né, essa questão dentro da Soprano. Como é que como é que vocês têm administrado também essa questão cultural, desse choque de cultura? Bom, eu vejo assim, eu já trabalhei com pessoas de outro país em Cachoeirinha, trabalhei numa indústria onde tinha muitas pessoas do Haiti. E lá foi um momento que teve um boom e eles não foi algo mais longevo, acho como é aqui com o pessoal da Venezuela. Então lá foi feita uma característica de deixar uma linha só com eles, com um líder que falava português e também falava a língua deles. Eu não creio que aquela foi a melhor forma. Hoje aqui a gente tem muito mais pulverizado e muito mais disseminado, né? Acho que tem uma imigração venezuelana muito grande aqui. E eu acho que um dos segredos, não sei se é um segredo, mas uma tática talvez, é tentar não deixá-los numa bolha, numa linha, por exemplo, sabe? Porque senão eles vão ficar conversando entre eles, falando
em espanhol, e aí isso vai prejudicar até entender nós falando em português. Então, a gente tenta dar uma integração maior. Misturada para poder integrar de fato. E alguns cuidados que eu acho que é bem importante, porque por vezes a gente está falando com alguém daqui, já pressupondo que ela conhece a nossa legislação, conhece as nossas leis, conhece a nossa forma de trabalhar. E até tem um vídeo que ele é uma piada, né? Com certeza, eu espero que seja, na verdade, uma piada, mas eu acho que ele é assim. Mas eu acho que ele é um caso que dá para fazer um exemplo, assim, que é o rapaz que saiu de férias remuneradas, e aí conta a história de que ele... ouviu que era férias remuneradas, gastou e trouxe a nota pro patrão, dizer, férias remuneradas, né? Não, até economizei pra ti pra não gastar muito. Sim. O fundo que eu acho que é legal de pensar nisso é, será que os caras sabem exatamente como é que corre tudo comunicação. Aqui, como funciona, como é que é? E a comunicação, eu tô falando, mas ele tá conseguindo compreender todas as palavras, então assim, tem muito detalhe ali que passa, talvez se botar todo mundo no grupo, passa desapercebido, tá falando pra todo mundo, fico prestando atenção se o microfone tá na posição, e foi. Então assim, acho que é um desafio, além, quem tem nas suas equipes, acho que estrangeiros de qualquer nacionalidade tem que ter um cuidado muito redobrado. Primeiro na integração, cara, tendencialmente, imagino se nós estivéssemos nos encontrando num país, sei lá, falando na Ucrânia, nós ia estar meio junto aqui, vamos falar português. Mas aí não vamos aprender a língua, não vamos aprender... Então, cara, separa essa galera, tenta deixar eles mais integrados possíveis. Uma tática que eu acho que a gente vem fazendo ali na fábrica, né, na Soprano, e imagino que seja melhor. Eu vi uma experiência diferente lá em Cachoeirinha, e eu acho que ela não foi tão positiva. Estavam tudo junto, saíram tudo junto uma vez, porque daí eles só falavam entre eles, só conversavam entre eles, não tinha nenhuma integração. E eu acho que esse é um desafio também pro dia a dia dessa integração. Eles vão se juntar normal. Cara, beleza, show, mas vai pra lá. Fica outro lá, eu preciso que vocês conversem em português, que seja. Não porque eu quero que eles falem português, mas é porque eles precisam entender a comunicação do dia a dia, né? Enfim, eu vejo que é um desafio, mais um desafio dentro da gestão, mas eu vejo que tem uma estratégia um pouco mais, um pouco menos... difícil, não sei se é difícil, mas tem estratégias mais objetivas. Separa a galera, explica bem, pergunta se entendeu, um pouco menos comportamentais ou de posturas assim que tem nessa geracional, que tu fica cheio de dedo. Porque tem também, só fazendo um parênteses, tem também uma galera da nova geração meio da antiga, assim. De vez em quando aparece um cara da colônia e não sei o que, aparece, mas tem que ter o cuidado meio que individual. Só botar a pecha da idade às vezes não dá. Tem que ainda ver se o cara não. O que esse cara era? Esse cara é da moda antiga, é o executor que eu vou ter que ir lá dizer. Se eu pedir muito, ele vai achar que eu sou um banana. Ou eu tenho que ir lá e envolver mais ele. Então, eu acho que dentre os ingredientes, essa questão da imigração é um ingrediente também, mas vejo talvez não é tanta complexidade. O pessoal dizer, como não é complexo? Pelo amor de Deus, corta esse cara de lá. Não é isso, cara. Mas dentro das complexidades, eu vejo que tem um pouco mais de ações objetivas que eu posso fazer, sabe? Sim. Eu vejo que isso conversa muito com o que nós temos hoje de valores e políticas, principalmente ali de governança dentro da empresa, né? Esse assunto ele é tão importante que as empresas hoje têm departamentos específicos para cuidar do DEI, né? Que é o Diversidade, Equidade e Inclusão. Nós somos um país muito novo com relação a essa parte de imigratória. Eu venho da época que a imigração dentro do mercado de trabalho era sempre para níveis superiores, seja de hierarquia ou de conhecimento. Então eu vivi aqui a minha carreira, ela foi em empresas multinacionais, alemãs, italianas, americanas. Então quando vinha o alemão, o italiano, o europeu no geral, o americano, era para vir mandar e falar assim, vocês não sabem fazer, por isso que eu estou aqui. Hoje a gente vive um outro momento, né? E falando especificamente aqui da nossa região, que nós temos bastante mão de obra venezuelana, né? A Venezuela ela formou muito bons profissionais na década ali de até 90, mais ou menos, né? E eu não estou aqui para falar sobre
viés político, nada disso, o que aconteceu lá, né, ou acontece nos outros países, mas eles depois enfrentaram uma decadência na questão do ensino. Mas os profissionais venezuelanos que vieram dessa formação eram muito bons profissionais. Eu trabalhei com pessoas em outras empresas também que eram, assim, grandes professores, né? Mas é óbvio que quando a gente insere ele dentro da nossa cultura, ele vai aprender o dia a dia. Mas como o Michel comentou, nós temos questões de leis, questões de procedimentos, questões de cultura, que ela é bem diferente e até é uma responsabilidade das empresas, voltando lá naquela nossa responsabilidade da diversidade, da inclusão e da equidade, né? Não necessariamente nessa ordem, mas de incluí-los. Então, nós precisamos, sim, evitar que essas bolhas se formem, justamente porque nós temos, no momento que a gente abre as nossas fronteiras, a gente aceita essa convivência, e eu acho que ela tem que ser aceita, porque eu acredito muito que a nossa diferença, ela faz com que o resultado seja exponencial, porque nós vamos ter diferentes prismas de avaliação, né, e de ver como a forma do problema pode ser solucionado. Então nós temos essa obrigação dessa inclusão, né? E aí a gente falou especificamente aqui na parte de imigração, né, mas isso também vale como questões religiosas, religiosas, opções sexual, cor, raça, para tudo, né? Então eu acho que é um ambiente complexo, né? É um ambiente complexo. Hoje mesmo aqui, eu chegando aqui, pedi para a senhora lá, falei, onde que é o banheiro, né? Ela me indicou, o banheiro é aqui. Eu vi que o banheiro era um só, né? Então assim, poxa, isso é dependendo quem olha pode falar, poxa, que legal, olha, é um avanço. Outra pessoa, nós estamos vivendo isso agora, outra pessoa fala, não, mas eu não vou entrar aqui num banheiro, esse banheiro é masculino ou é feminino, né? Então assim, essa é a geração que nós estamos, é a geração dessa grande mudança, dessa grande inclusão, né? E nós temos que se adaptar a isso. No mercado, no nosso dia a dia, na nossa indústria, a gente tem que fazer várias adaptações nos prédios, justamente para poder incluir as pessoas, para poder ter um ambiente, como eu comentei, do maior convivência possível, né? Então não cabe a nós estarmos ali fazendo nenhum tipo de seleção ou filtro de quem vai vir trabalhar com nós. Obviamente que a gente vai buscar perfis alinhados ao que a gente está precisando, mas nós não vamos de forma alguma fazer uma seleção com base só aceito pessoas de boa aparência. Onde o que é boa aparência? Sim. Então, e coisas que assim, se você ressuscitar pessoas do passado para fazer a seleção de hoje, o cara vai falar assim, filho, onde que tá aqui o requisito da boa aparência? Mas não existe isso, né? Sim. Então, eu digo, essas questões culturais, elas vão mudando, e esse também é um dos desafios para quem está, para as empresas, enfim, para quem quem estão nesses cargos de gestão, tem que se adaptar para aquilo que a gente já falou. Porque tu falou muito bem, Eduardo, essa questão que dentro da indústria as coisas demoram um pouco, né, para mudar, mas culturalmente a coisa muda muito rápido. Então aquela coisa, a verdade hoje talvez já não seja mais a verdade. E, cara, e se for pro bem de todo mundo, que mude, né? Que mude, né? Mas a gente entende que essa questão cultural, ela muda muito rápido. E aí se tu não tem essa flexibilidade, tu acaba daqui a pouco comprometendo o resultado da tua gestão, o resultado e o resultado da empresa como um todo, né? É isso aí. Bom, gente, nós estamos indo pro final. A gente gostaria de agradecer mais uma vez. Passou rápido o tempo. Eu disse que passava rápido. Eu tentei não olhar o relógio, mas não acredito. Então a gente queria que vocês deixassem uma mensagem final aí pro pessoal que quer construir uma carreira dentro da indústria. O que fazer, por onde começar. Se vocês têm essa receita, vamos dizer assim, passem pro pessoal aí para incentivar também, inspirar o pessoal. É isso aí. Fiquem à vontade. Vai, Michel, por favor. Caneta e papel na mão. Os 10 passos. Bom, eu acho que assim, não existe receita, a gente já falou sobre isso, mas acho que algumas coisas são muito relacionadas a comportamento. A gente precisa entender que, como comentaste aqui antes, a gente precisa primeiro fazer para depois ser reconhecido, e a gente tem uma geração chegando que acha que não,
Mas tem até uma frasezinha que eles dizem assim, eles dizem não, eu vejo várias pessoas dizendo que salário é mínimo, esforço é mínimo. Bom, então tu vai ficar nessa a vida toda. Então, cara, preciso fazer a mais para algum momento o reconhecimento vir. Eu diria que a atitude com uma consistência vai levar. Tem oportunidade. A indústria tem oportunidade. A indústria é maravilhosa. Precisa acreditar nela, ter consistência que vai acontecer. A gente tem que tentar trazer a indústria de volta pro centro do desejo da sociedade. E ela já foi. Ela já foi. Eu lembro de, meu Deus do céu, antes, quando eu tinha 16, 17 anos, era um sonho. E hoje a gente perdeu isso. Então, faz parte nossa também de tentar resgatar isso com ações, como a gente vem falando aqui, tentando trazer novidades, tentando trazer tecnologia, automações, mas acreditem na indústria. Jovens que estão ouvindo, acreditem na indústria. A gente tendo atitude e consistência nessa atitude. Então não adianta ter atitude, e aí, para não me prolongar tanto, mas eu já tive gente comigo que 2 semanas trabalhando bem já veio, pô, agora eu tô trabalhando bem, né? E agora? Mas, cara, não é 2 semanas, cara. Cara, mantém esse teu nível elevado e em alguma hora a gente vai poder reconhecer. A gente tem uma série de fatores numa indústria para poder reconhecer alguém. Tem que ter oportunidade, tem que ter a janela, tem que todos os astros conciliar. E aí o cara não espera esse momento chegar e desanda de novo. Então, atitude e consistência. Faça o teu melhor com consistência. Se ninguém te reconhecer na empresa que tu tá, alguém vai te reconhecer ali fora. Então, cara, mantenha. Essa seria a minha dica, assim, de indústria para poder crescer. E quem não conhece a indústria, venha. É bom, eu garanto. O que eu vejo, eu acho que assim, o primeiro ponto, a pessoa precisa estar disposta e se propor a fazer bem feito o que ela imaginar. Seja na indústria, seja no comércio, seja na vida pessoal, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Quem tem essa vontade de contribuir, de fazer bem feito, as pessoas que estão ao redor reconhecem isso e vão ajudar, né? A tecnologia, ela tá aí, ela é desenvolvida em qualquer lugar, né? Mas é só na indústria que ela pode ser aplicada e se tornar realidade, né? Então, muito dificilmente um artesão vai conseguir aplicar o que é feito nos laboratórios lá de uma Apple, de um Facebook, de uma Meta, né? Seja de onde for. Então, é na indústria que faz isso se transformar, né? Se a gente pegar aí hoje indústrias, pensar na indústria mais moderna que sempre vem assim nos dias de hoje, pensar numa Apple, pensar numa Tesla que está criando carro voador, robô, humanoide, satélite, certamente tem um laboratório gigantesco, um departamento de engenharia e criação, né? Mas o laboratório físico fica dentro da indústria, onde o cara faz toda aquela imaginação se transformar na indústria. Então fica o convite, né? Assim como o Michel comentou, eu também acredito, eu sou um entusiasta e um apoiador, eu acho que a indústria é onde gera riqueza, né? E a gente viveu por muito tempo e ainda vive, hoje acredito que um pouco menos, mas teve um momento que teve uma desindustrialização muito grande, né? Hoje tem empresas ainda, né? As empresas ainda estão aqui, as grandes corporações ainda se mantêm, porque vão adquirindo as outras, mas quando a gente vê uma indústria se desinstalando e ali instalando um shopping center, por exemplo, um mercado, né, coisa desse tipo, a gente percebe um lugar que antes gerava riqueza para um lugar que agora vai tirar a sua riqueza, né? Então a indústria ela tem a capacidade de distribuir a riqueza. Um shopping center e um mercado, ele concentra a riqueza. Então, o que todo mundo ganha vai naquele lugar para gastar, que também faz parte, tem que girar, a economia tem que girar. Mas é a indústria, como eu comentei mais uma vez, né? Eu faço brincadeira, às vezes eu coloco numa caixinha todos aqueles, a matéria-prima, aí dou uma chacoalhada e abro do outro lado um fundo falso produto. Porque é o que acontece, né? Na indústria é onde ela tem essa capacidade de transformação. Então é o convite que eu faço para as pessoas que estão aí nos assistindo e aí esse é o nosso desafio também no dia a dia, né? Que é fazer esse convencimento dos jovens para
ter essa experiência, né? O sucesso, a carreira, ela não vem por acaso, né? E também não não que não é possível, mas é difícil subir 2, 3 degraus em um passo só. Tem que ter a paciência, tem que estudar muito, tem que entender o negócio, como funciona, e também, por que não, empreender, né? E o empreender também é uma grande demonstração de força e acreditar na sua ideia, né? Então também acho que é o convite que eu faço aí, também reforçando as palavras do Michel. Nós também estamos de portas abertas para receber as pessoas que têm a curiosidade de conhecer como é a indústria, curiosidade de como que é o trabalho numa indústria. Então, aos jovens aí que estão assistindo, né, às pessoas que estão na faculdade, no Senai, sejam bem-vindos aí, as nossas portas estão abertas. É isso, gente. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente agradece a vocês pela presença e pelos insights aí, foi bem proveitoso. Esperamos que, como o Michel falou lá nisso, de repente, uma pessoa que assistir e despertar, já valeu. A gente já fica contente. Isso aí. Gostaria de também convidar o pessoal a deixar seu comentário aí, né, sobre esse assunto. Se concorda, se discorda, qual é a sua visão aí também? Só se concorda. E aqui também, agora, como uma das nossas unidades, né, a gente sempre zelando aqui pela hidratação constante, vamos deixar aqui. Opa. Olha aí, ó. Um brindezinho da Soprano. Ótimo. Por favor, bebam. Olha aí, ó. Bebam água aí, ó. Beleza. Então, obrigado. Obrigado. Dentro dos nossos... Isso aí, ó. Isso aí. Dentro dos nossos segmentos, a gente tem a parte de utilidades térmicas, que acredito que a maioria das pessoas tem mais contato com o nome, né? Sim. E então, além de segurança, iluminação, energia, também tem a parte de térmicos, tem a parte de refrigeração. Então, ela é uma empresa que tem um portfólio muito amplo, Sim. né? Também acabamos de celebrar 70 anos, né? Então, você pegar num país onde a média das empresas tem ali de 4 a 5 anos, uma empresa resistir 70 anos e tá ali com uma visão de sustentar o negócio, perenidade, é algo muito, muito bacana de a gente viver isso no dia a dia. Então, obrigado pelo convite aí, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite também, foi muito bacana, um momento acho que ímpar, e espero que a gente consiga tocar aí também. Se um dia alguém chegar numa indústria lá e dizer que viu aqui, eu vou ficar muito contente. Ótimo. Obrigado, Soprano, pelo presente. Obrigado, rapaz, pelo presente. Com certeza vai ser de bom uso. E a gente agradece também a participação. Claro, agradece a participação e principalmente assim, a gente acredita em marcas fortes como é a Soprano, como nós temos outras tantas marcas aqui da nossa região e de outras regiões que são fortes. Ninguém chega a 70 e poucos anos de história ao acaso. O acaso não existe, né? Então é muito trabalho, muita visão, e a gente espera que a Soprano se inovação também, inovação, né? Sim. Gestão de gente. Então espera que a Soprano possa completar aí o dobro de anos e muito mais. Legal. Um abraço, gente, e até a próxima. Valeu. Valeu.